The Punisher, ou Justiceiro, de 2005, é um dos jogos de PS2 que mais fizeram sucesso no Brasil, ou pelo menos até onde eu me lembro a gente jogava muito quando era moleque, mesmo sem entender muito bem o que estava acontecendo. E nesse vídeo eu vou falar sobre como foi a minha experiência de zerar esse jogo depois de muito tempo entendendo o que estava se passando e tendo essa experiência, então vem comigo. O jogo foi desenvolvido pela Volition Games, eu acho que é assim que fala o nome deles, que teve mão no Saints Row até o terceiro, né, o The Third, que é acho que o melhor Saints Row de todos, não sei se é consenso isso, mas pelo menos é muito bom. Teve mão no Red Faction também, e aí foi comprada pela Deep Silver em 2013, então não existe mais esse estúdio, mas eles já tinham experiência em fazer third-person shooters, né, que é o caso do Justiceiro, inclusive. Então eu já tenho uma expectativa aí da produtora, né, e conforme vocês vão ver no canal, eu gosto de tentar ter a experiência mais próxima do original. Então eu joguei o Justiceiro no PS2 que eu tenho aqui em casa e não usei nenhum tipo de 1080p, algum filtro, essas paradas assim. Mas o jogo é bonito, cara, sendo muito sincero. Tipo, vendo você consegue entender que é do PS2, mas não é aquela coisa experimental ou feia que te tira a atenção do jogo, sabe? É um Justiceiro brucutu, me lembra aquela ideia do Super-Homem, né? Tem aquele desenho dele de lado, assim, que o peitoral dele parece um boi gordo. Então é um boneco grande, assim, na tela. Ele vira meio rápido demais, mas até aí PlayStation 2 não tem muito o que fazer. E alguns detalhes são muito legais, como por exemplo ele trocando de roupa assim entre as fases, sabe? Então não é um uniforme para sempre que ele usa. Se tem algum momento que ele estaria com uma roupa mais casual, ele vai estar com uma roupa mais casual. E eu acho que acaba sendo um detalhe um tanto quanto interessante para as limitações da época, né? Também o jeito que a história é contada é bem interessante. Hoje em dia eu acho que já não é mais tão inovador assim, não sei até que ponto que também era inovador lá em 2005, mas a ideia é que você tá numa salinha de interrogatório, né, com um policial ali, uma policial também falando contigo, e você vai relembrando, eles vão falando, então tal dia você fez tal coisa e tal, e você vai relembrando o que aconteceu e essas memórias do Justiceiro que são as gameplays, as fases, né, que são cortadinhas ali, não é um mundo aberto, não é nada sequencial, mas as fases são essas memórias. Eu achei legal, eu acompanhei a história bem de boa, aliás. E aí no meio dessa história, uma coisa muito massa, principalmente pra quem é fã da Marvel, é que aparecem vários personagens. E aí eu tava até me lembrando, quando eu joguei pelas primeiras vezes lá, eu era molequinho, eu não tinha contato. Aliás, eu nunca tive tanto contato com história em quadrinho e Marvel, DC, essas paradas. Então acho que eu vi os personagens e eu ficava meio, tá, interessante. Mas hoje aparecem alguns que eu não vou te dar spoiler, aliás, pode ficar muito tranquilo, não tem spoiler nenhum nesse vídeo. E aí você fica, que massa, olha o cara. E tipo, olha a representação dele nessa época, né? Olha, será que é mais próximo dos quadrinhos ou não é? E os arcos, digamos assim, o que eles fazem na história, alguns têm mais espaço, outros são só meio que uma chegada ali, já saem fora. Então é muito massa ver essas interações assim de outros heróis da Marvel como coadjuvantes, sabe? E eu vou te falar que uma das coisas mais legais e que me dá mais nostalgia é o apartamento do Justiceiro. Eu não sei porquê, mas essa ideia de hub, né, que é o hub dele, é da onde você escolhe upgrade, escolhe as armas que você vai usar nas fases e tal, escolhe as missões, salva o jogo, etc. É uma vibe muito Justiceiro. Uma coisa meio dark, uma coisa meio sombria. Ver as armas ali e saber que você vai conseguir desbloquear elas é muito da hora. Tipo, por um lado é meio que um spoilerzinho, né, do próprio jogo pra você, mas ainda assim é muito da hora. Algumas você não consegue entender exatamente como que funciona, ou o que são, a diferença entre elas e tal. Então, acho que esse apartamento, esse hubzinho, a maneira que ele é mostrado e a maneira que você se encontra com ele, meio que seta um tom bom pro jogo, sabe? É uma base mesmo, é um alicerce. Olha, a partir daqui você entende que não é um jogo bonitinho, não é um jogo colorido, é um jogo mais dark, mais sério. E o apartamento te ajuda a ver isso também. E surpreendentemente os loadings do jogo não são tantos. Tem algumas vezes que entre fases mais longas tem 2 ou 3 pontos de loading, mas não demora tanto, sendo muito sincero, e entre cutscenes também tem loading, mas é ok, assim, dá pra entender. Não afeta, não salta aos olhos, do tipo, nossa, que negócio chato do caramba. Eu fiz um vídeo aqui no canal, inclusive, jogando Kingdoms of Amalur, e lá, às vezes, você vai ter que entrar numa casa, depois numa loja, depois voltar pra um lugar, fazer um fast travel e voltar pra outra loja, e são 4, 5 loadings mais demorados e mais chatos, que
parece que saltam mais aos olhos. E aqui não, o fluxo segue e é um tanto quanto interessante. E aí, falando da gameplay, vou ser muito sincero, não é perfeita, mas é boa até hoje. Dá pra você entender o que está acontecendo. Você mira com o analógico direito, anda com o analógico esquerdo, os botões de tiro são nos shoulders, né? Então os botões em cima, não como alguns jogos muito antigos que estavam tentando entender a fórmula de TPS, de FPS, colocavam para atirar em outros botões de face, era tudo meio esquisito. E esse aqui parece que já pegou uma onda mais moderninha. Tanto é que se você for ver o Killzone 2 de PlayStation 3, você ainda mirava apertando o R3, né? Apertando o analógico direito, o próprio analógico em si. E é o que acontece aqui. Então, beleza, não é o perfeito ou mais atual, que seria mirar com L1 ou L2, mas dá pra jogar de boa, assim. Não é aquele impeditivo como, por exemplo, jogar Rainbow Six de PS1. Eu joguei em live uma vez, é um caos. Você mira pro lado com os R's, doideira. Beleza que é PS1, né? Não dá pra se comparar, porque o DualShock 2... mesmo que já tivesse o DualShock 1, ele mudou bastante coisa, mas ainda assim a gameplay é bem de boa de acostumar. Também por ser um jogo mais antigo, dá pra abusar de algumas mecânicas de tiro, ficar mais atrás de paredes e ainda assim conseguir manter a mira no cara sem a bala passar e parar na parede. Então tem algumas coisas assim, mas não é tão abusável ao ponto de você passar rushando o jogo aleatoriamente, sem nem tomar conhecimento do que está acontecendo. Se você tiver com muita gente na sua tela e você não jogar de acordo com o que o jogo te dá, pegando gente de escudo e tudo mais, até na dificuldade normal tem chance sim de você morrer de vala, porque realmente não é tão fácil assim, não é um passeio no parque. Eu joguei na dificuldade normal, tem dificuldades mais difíceis, né, hard e tudo mais, até modos de desafio, e como eu disse, é ok, te faz entender que você precisa usar as mecânicas do jogo. Se você quiser rushar metendo louco de início, vai ser muito difícil você conseguir fazer alguma coisa. A única coisa no jogo que me fez pensar que daria pra sair rushando que nem um maníaco é a metralhadora depois que você abre ela. Aliás, você desbloqueia ela 2 fases, mais ou menos, depois que você pega ela pela primeira vez de um adversário, quando eles dropam as armas no chão. Tem todo esse esquema, de novo, bem moderno no sentido de passar em cima das armas, pegar munição automaticamente e tudo mais. Porque essa metralhadora, pra ela ser uma arma muito forte, só que com muito recoil, muita abertura, as balas voando pra tudo quanto é canto e tal, e não é o que acontece. Na realidade, as balas conseguem até ser bem controladas, as hitboxes dos adversários não são perfeitinhas, são boas, mas não são perfeitinhas. Então, mano, você sai andando e você sai atirando e já era, mesmo que ela não tenha uma mira de ADS, né, um zoomzinho, uma mirazinha mais concentrada. E aí eu achei que eu pudesse sair rushando o jogo todo, mas mais pra frente não tem jeito. Mesmo ela dando mais dano em cima de adversários que tem armadura, né, que são bem difíceis de enfrentar até, não tem jeito, assim. O jogo ainda é difícil o suficiente para que você tenha que muitas vezes abandonar a metralhadora, pegar outra arma e jogar mais tranquilinho. E aí, falando de progressão do jogo, o chefão final, sendo muito sincero, me decepcionou um pouco. Primeiro porque ele tem uma mecânica chata pra caramba. Você fica correndo muito, né? E tudo bem, talvez seja pra forçar a ideia de que o chefão final é muito forte, é muito acima do resto, mas você passa o jogo inteiro com o Punisher falando lá no interrogatório da polícia, né, onde se passa a história e tal. Os caras, mas e aí, você foi lá e aí você, tipo, o que você foi fazer? Ele, eu fui matar todo mundo. Ah, mas aqui você foi pego, quase que você se deu mal e tal. Aí ele responde, não, mas aí eu matei todo mundo. Então ele fica o tempo inteiro, e o jogo reforça a ideia também de que o tempo inteiro ele tá enfrentando o que tava na frente dele. Pode vir 20, 25, 30 cara de um lado, cara de outro. Você vai ver que durante a história tem vários grupos, né, de inimigos, de facções, digamos, que vão tentar te enfrentar e tal. Então ele tá, mano, o tempo inteiro pra cima. E aí chega no chefão final, você fica correndo muito. A mecânica principal é você corre, 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 acha item, usa o item. Corre, 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 acha item, usa o item. Corre, corre, corre. Você corre demais, as suas balas não servem de praticamente nada. Então eu achei meio chato, meio cansativo. Demora, não é tão fácil e te prende num loop de gameplay quando você entende o que é pra fazer, que é completamente diferente do que você fez o jogo inteiro, mas não é uma diferença boa, é uma diferença chata, pra estender algo artificialmente. Falando de história também, o jogo tem uns plot twists bem legal, né, essas reviravoltas, assim, na história. Então, pra um jogo de super-herói que antigamente, corrija-me nos comentários se eu estiver errado, porque eu não tenho muita experiência com isso, mas eu tenho uma ideia de que antigamente os jogos de super-herói não eram exatamente um primor de história e narrativa, e esse tem até uns plot twists interessantes que são comuns das histórias em quadrinho, mas que eu não via tanto nos jogos.
né? Ou pelo menos a minha memória pode estar um pouco errada. E eu achei legal, me prendeu. E uma outra coisa que me prendeu bastante é que a história do jogo, ela é adulta, ela é pesada. Então, exemplo, se tem alguém que você pode interrogar numa cadeira elétrica, e aí você, se quiser, finaliza o cara, vai mostrar tudo. Não é tão realista, porque é PlayStation 2, mas na época era bastante realista, né? Quem nunca começou um jogo de PS2 falou, meu Deus, olha só, os caras são igualzinho, né? Então, assim, é pesado, é adulto, é a vibe mesmo do Justiceiro, você não vai esperar um negócio com muita graçola. Tem uma parte ou outra de humor, mas é muito pontual e são realmente momentos que não vão interferir em nada no meio da treta, no meio do rolê. Então, eu gostei no sentido de ser parecido com o que se espera da história do Justiceiro. E os diálogos são pesados também. Não só os diálogos entre você e os policiais, isso é até ok, mas os diálogos entre você e os inimigos, subchefes, alguém que vai ter uma história um pouquinho mais explorada, são diálogos que também se mantêm fiel à proposta do jogo, sabe? E o jogo é longuinho, cara. Não é curtinho, não. Lá no How Long to Beat, né, um site que é especializado em falar mais ou menos quanto tempo demora pra zerar, fala de umas 10 horas. Eu não contei o meu tempo de jogo, mas eu acho que deve ter dado por aí, cara. 9 horas e meia, mais ou menos, aí, de jogo, porque foram uns 3, 4 dias jogando de 2 horas e meia, 3 horas por dia. Então, vai chegar nessa média, mais ou menos. E é um tempo bom, sendo sincero. Só que aí vem um dos principais problemas que eu guardei pro final, mas... enfim, tem que falar. O jogo é muito repetitivo. A gameplay, o loop de gameplay é boa, né? É gostoso você jogar. Então, o gunplay, né, a maneira que você atira, a maneira que você se esconde, se agacha, usa um poderzinho especial dele que fica tudo lento e tal, é legal. Não é ruim, é gostoso. Mas depois que você faz isso 6 horas seguidas, cansa muito. O que corta um pouco da repetição são algumas kills específicas em lugares de mapa. Então, sei lá, você tá no mapa de indústria, tem uma prensa, você pode tacar o cara embaixo da prensa e prensar a cabeça dele. Então isso corta um pouquinho de toda essa linearidade. Só que o problema é que isso também acaba ficando repetitivo durante um tempo. E o grosso da gameplay, que é corre, atira, vai pra um lugar, tem mais inimigo, leva todo mundo, corre pra outro lugar, tem mais inimigo, leva todo mundo, corre pra não tem muita diferenciação, assim, não tem puzzle, não tem nada. Então, é gostoso? É, mas depois de um tempo cansa. E se não fosse pela história ser minimamente legal, pra mim, que sou leigo com quadrinhos, né, e achei ainda interessante, é um jogo que muita gente pode até dropar. Mas isso não quer dizer que o jogo não tenha variedade de cenários. Os cenários são até bem variados, como eu disse, varia roupa, né, varia algumas coisas, é bem trabalhado, tem um carinho ali, mas eu tô falando de variedade de gameplay. Acho que o que mais muda é a gameplay de sniper, no máximo. E não é spoiler, porque todo jogo de tiro tem uma sniper, mas... E aí pra frente o jogo tem, como eu disse, mais dificuldades, modo de desafio, sistema de medalhas, de pontuação, coisas que abrem só quando você vai bem nas fases, né? Porque quando você toma dano, a sua pontuação, o seu combo diminui, cai pra 0, e aí você tem que tentar passar dos lugares sem tomar muito dano. Então, existe essa forma, esse sistema relativamente artificial de tentar estender a vida útil do jogo, mas é o que eu falei, eu não conseguiria fazer. Eu zerei a história no modo normal e pra mim dei como zerado, assim. Fiquei feliz, satisfeito com o jogo, porque ficar rejogando, fazendo todas essas coisas, não... Talvez na época fosse mais legal, né? Não tivesse tantas outras coisas pra poder jogar, mas na situação que eu tô aqui brigando com uma backlog gigantesca, não fez sentido pra mim continuar tentando fazer os desafios e, enfim, né? Claro que tem uns unlocks e tal, com certeza é bem legal, mas se você tiver curiosidade, pega no YouTube e faz o que for interessante aí pro seu tempo também. Então, em resumo, é um jogo divertido. Se você curte essa pegada mais arcade, beleza, vai, joga, a gameplay aguenta de boa até hoje, é só acostumar, né? Se você é fã do personagem, do Punisher, vale a pena jogar. Como eu disse, a história te incentiva a continuar a gameplay até o final, né? E eu acho que é um jogo que no final das contas retrata muito bem uma época do PS2 um pouco mais inventiva. E aí você pode falar, nossa, não, mas TPS, jogo de tiro, não é nada muito diferente. E ok, não é na essência,
mas o que ele tenta fazer de diferente, as mecânicas que ele tenta abordar, a maneira que ele tenta ver o loop de gameplay, o apartamento e tudo mais, e alguns micro-elementos de RPG, os famosos, né, de desenvolvimento de personagens, são legais pra época. E não eram encontrados em todos os jogos da época até então. Se eu estiver errado, mais uma vez, me corrija, mas pelo que eu me lembro, não tinha em tudo. Então, essa pequena mescla de coisa onde ele tenta inovar, me lembra muito essa era do PS2 querendo ser mais inventivo, querendo inovar em algumas coisas e deixando os jogos em terceira pessoa mais robustos, porque esse é um jogo robusto. Tem algumas mudanças legais, tem cutscenes legais, os gráficos são bons, então não é um jogo qualquer. E de novo pela nostalgia, cara, o quanto esse jogo foi jogado no Brasil é brincadeira. Eu postei nos stories quando eu tava jogando e muita gente entrou em contato, digamos, né, interagiu, falou assim, nossa, cara, eu não lembrava mais desse jogo, que da hora lembrar de novo. Então, assim, muita gente se identificou, com certeza muita gente jogou e ficou perdida, porque às vezes você tem que interrogar algumas pessoas específicas para saber aonde ir, lugares secretos, e obviamente tá tudo em inglês, não tem nada de tradução, na época não tinha nada disso, então com certeza muita gente jogou pela gameplay mesmo e foi dando o seu jeito, pegou com o coleguinha como que passava na revista, e só pela nostalgia vale. Joga umas fases ali, vai liberando, na hora que você cansar você para. O importante é se divertir. Beleza? Tamo junto, espero que vocês tenham curtido aí mais esse relato sobre The Punisher, né? O Justiceiro do PlayStation 2. Conforme eu for zerando mais jogos, eu vou trazendo eles pro canal também. Tamo junto, se inscreve já para não perder nenhum vídeo e é nóis. Tchau!